Amados, a paz do Senhor Jesus para todos, bem-vindos a mais um Momento Pão da Vida. Pretendo dar sequência à mensagem que começamos no primeiro vídeo, no vídeo anterior a este, com o seguinte tema: os efeitos do arrebatamento. No primeiro vídeo, primeiro bloco, falamos sobre a classe daqueles que serão arrebatados e estarão definitivamente com o Senhor. Nesta segunda parte da mensagem, estarei falando para a classe daqueles que não vão subir, que não serão arrebatados, mas conhecidos como deixados para trás. E usarei, nesta oportunidade, o evangelho que escreveu o Dr. Lucas, o brilhante médico, e também o grande evangelista Lucas. Capítulo de número 17, versículo 26, onde a palavra de Deus diz assim, no versículo 26, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. O versículo 34 diz assim: Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado, o outro será deixado. Verso 35, duas estarão juntas moendo, uma será tomada, a outra será deixada. Versículo 36, dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Queridos, alguns estudiosos da Bíblia acreditam e interpretam que este texto, onde Jesus cita aqui a pessoa de Noé, a história de Noé, cita aqui a pessoa de Ló, a história de Ló, dizem que este texto, juntamente com o verso 34, 35 e 36, acerca daquele que um será tomado e outro será deixado, que não tem absolutamente nada a ver com arrebatamento. Mas eu, sem querer criar um debate, mas com a minha interpretação, fundamentado no que Jesus disse, eu percebo, eu entendo que tem tudo a ver com o arrebatamento. Observemos o versículo de número 27, onde Jesus usa a pessoa de Noé. A sentença do dilúvio, a destruição não foi para Noé e a família. Noé e a família entraram na arca, a arca subiu com o volume das águas, isso simboliza arrebatamento, subir. Inclusive a arca foi mais tarde encontrada em um lugar muito alto, no cume do Monte Ararat. A sentença de Deus não foi para Noé e a família, que saíram. A sentença foi para aqueles que ficaram. Então entende-se que no arrebatamento, a sentença de Deus não é para aqueles que vão subir, é para aqueles que vão ficar. A sentença de Deus, a morte em destruição, que chegou para a geração pré-diluviana, aqueles que não entraram na arca, aqueles que estavam fora, os que ficaram, pois Noé foi embora com a família, ok? O segundo elemento aqui, objeto também de uma colocação feita pelo Senhor Jesus, chama-se Ló. O versículo diz, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e consumiu a todos. A sentença não foi para Ló e a família. Ló e a família saíram de Sodoma. A sentença de Deus em consumir aquele povo mau, pecaminoso e desobediente foi exatamente os que ficaram em Sodoma. Então entende-se, isso tem tudo a ver com arrebatamento. Ló representa, assim como Noé, aqueles que vão sair e os que vão ficar, como ficaram fora da arca e como aqueles que ficaram também em Sodoma foram destruídos. Esse é o meu parecer bíblico. Jesus não usaria esses dois personagens sem uma intenção. O versículo 34 diz assim, digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado, o outro será deixado. Nós entendemos aqui que haverá uma separação.
Os efeitos do arrebatamento para a classe que não será arrebatada. Chama-se o primeiro efeito da separação. O Senhor estará separando a luz das trevas, o santo do profano, o crente do incrédulo, o obediente do desobediente, e assim por diante, etc, etc. E observamos que o versículo 34 está dizendo, olha, estarão dois numa cama, um será tomado, outro será deixado. Isso fala de um casal, fala de um homem e uma mulher, fala de cônjuges. E nós entendemos aqui no versículo 34 que há três tipos de cônjuges. Aquele cônjuge fiel, que dedica toda a sua vida a Deus de forma sincera, e o primeiro tipo de cônjuge, que é aquele que nunca aceitou Jesus. Esse ficará e o cônjuge fiel a Deus subirá. O segundo tipo de cônjuge é aquele cônjuge que já serviu a Deus, mas se desviou do Evangelho. Foi para o mundo e vivendo a sua vida segundo o seu bel prazer, ficará. E o cônjuge que estiver firme, sem se desviar, na presença de Deus, subirá. O terceiro tipo de cônjuge aqui é até mais profundo, né? É o cônjuge número 3, que é aquele que está com a igreja, anda com a igreja, vai para os cultos, leva a sua Bíblia, participa de Santa Ceia, mas ele está desviado lá dentro dele, ele não tem mais fé, ele não tem mais nenhuma comunhão com o Senhor, já apostatou da fé há muito tempo. Esse é o terceiro tipo de crente, é o crente camuflado, é o cônjuge camuflado. Esse ficará, e o fiel, que não é camuflado, mas que o Senhor conhece muito bem, assim como também a sociedade, que tão de perto pode perceber seu testemunho, este subirá para a glória do nosso Deus. O versículo 35 diz também, duas estarão moendo, uma será tomada, outra será deixada. Fala de pessoas que estarão trabalhando, não é? E um será tomado, outro será deixado em meio aos afazeres, às atividades da vida profissional. Aqui o versículo 36 diz, dois estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Isso fala também de uma separação que acontecerá. E o arrebatamento, um dos efeitos será este, a separação. O segundo efeito do arrebatamento é o efeito da solidão. Cônjuges sentirão profunda solidão na perda através do arrebatamento, ficando sem seus cônjuges, não é? Esposos sofrerão perdas da esposa, ausência, pais sofrerão ausência de filhos, filhos sofrerão a ausência dos pais, não é? E isso tudo se dará realmente através do arrebatamento. O primeiro efeito, separação. O segundo, solidão. Haverá uma solidão muito profunda e irreparável no mundo por completo, por inteiro. Todas as pessoas que estarão na terra nesse período do arrebatamento sentirão algo muito terrível, uma solidão profunda, chamada ausência da igreja. A noiva de Cristo não estará mais aqui. A igreja não estará mais nesta terra. Haverá uma solidão, uma lacuna impreenchível. A igreja foi embora, a igreja que pregava o evangelho, a igreja que orava por pessoas, visitava nos hospitais, a igreja que aconselhava, que orava por pessoas oprimidas, expulsando demônio, orando pelos enfermos, a igreja que fazia atendimento de ordem material, social, física, o socorro, a igreja que fazia o atendimento para aconselhamentos de pessoas, atingindo, abençoando o lado emocional, psicológico, espiritual, psicossomático das pessoas, a igreja que sempre foi solicitada nas horas difíceis, nós, os servos de Deus, não estaremos aqui, estaremos com o Senhor. Então, a solidão, a ausência da igreja na terra será algo tremendo. Esse é o segundo efeito. O terceiro efeito do arrebatamento para aqueles que ficarem é o efeito da decepção. Decepção com o quê? As pessoas ficarão decepcionadas consigo mesmas. Ao perceberem que o arrebatamento aconteceu, elas ouviram a vida toda os crentes pregando, dizendo que Jesus voltaria para arrebatar o povo, mas eles não deram ouvidos, não deram crédito, não ouviram a palavra do Senhor, como está em Apocalipse, capítulo de número 1,
versículo de número 3, diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e aguardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. As pessoas sofrerão uma decepção consigo mesmas e vão dizer para elas mesmas noite e dia: por que eu não acreditei como minha mãe acreditou? Por que não acreditei como meu filho acreditou? Por que não acreditei como meu esposo acreditou ou minha esposa acreditou? Por que eu não acreditei? E haverá uma decepção profunda na vida das pessoas. Você que me ouve, meu querido irmão ou meu amigo que ainda não aceitou Jesus como Salvador, esta mensagem é para que você não faça parte da segunda categoria, que é a categoria que estamos falando agora, a categoria dos não arrebatados, dos deixados para trás, dos incrédulos, dos duvidosos, daqueles que não receberam Jesus como um Salvador em seus corações. Resolveram se dedicar a tantas coisas nesta vida, mas esqueceram-se de dedicarem as suas vidas a Jesus. Por isso, nesta hora, eu peço que a bênção de Deus esteja sobre o seu coração, que este vídeo, esta pequena mensagem possa te alertar a se preparar, não para ficar, mas para subir com a igreja que está às portas, não é? Para o arrebatamento. Que Deus abençoe profundamente a sua vida e não faça parte desta classe, muito menos sofra os efeitos do arrebatamento para os que ficarão, que primeiro é separação, logo depois solidão, ausência da igreja e decepção consigo mesmo. Que o Senhor te recompense abundantemente e continue assim, alimentando-se do pão da vida que é Jesus. Até um próximo momento, Pão da Vida.